Senhoras e senhores, estamos conectados. Sejam bem-vindos ao PodTelks, o único exclusivo podcast com conteúdo de telecomunicações. Eu sou o Eduardo Nogueira. Eu sou Anderson Silva. E hoje vamos falar de protecionais em telecomunicações. O nome pode ser um pouquinho diferente, mas no decorrer do episódio vocês vão entender o que a gente quer dizer com os protecionais. E para falar disso, hoje trouxemos aí duas figuras importantes de uma das maiores empresas de protecionais, que é a Portomag. E vamos falar então um pouquinho do Luiz de Carlos Souza, isso? Isso, também. Mais conhecido como Souza. E o Vilmar de Abreu Júnior, conhecido como Vilmar mesmo. Então, sejam bem-vindos, muito obrigado pela aceitar e pode falar até um pouquinho de vocês já, dá trajetória aí já. Maravilha. Perfeito. E Anderson, obrigado por nos chamar de importantes lá, logicamente, ganhamos o dia, né? Mas pode acabar aqui, né? A minha formação é engenheiro químico, não pode rir agora. Já, Engenheiro químico, depois a área de marketing também, acabei fazendo curso, processos gerenciais, um determinado dia tive a possibilidade de fazer um curso aqui junto com o filho e a filha de administração de empresa no Positivo, foram 4 muito bons anos. Então a minha formação acadêmica é mais ou menos nesse sentido. Depois, 24 anos como professor do Senac na área de vendas, processos e assim por diante, um trabalho que a gente gostava e gosta muito de fazer. Tive a oportunidade também, em determinado dia, de escrever um livro sobre vendas, né, porque a gente sente, consultoria em vendas, porque a gente sente que o mercado é altamente vendedor, né, e comprador também, mas tem necessidade de você ordenar mais ou menos esse processo da pessoa que fornece o tipo de serviço ou de produto, né? E há 13 para 14 anos atrás eu recebi um telefonema da China, imagine, da China, de um amigo meu convidando. 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã, você está acordado, Souza? Né? Pois não, estou esperando você ligar. Pessoa que há 2 anos que eu não falava, Ulisses, e nessa oportunidade eu me aproximei da Portomag. Fizemos entrevistas todas, eu vinha de um trabalho de consultoria, mas viajando muito, então... Foi o primeiro contato com telecomunicações. Contato com telecomunicações. Até então, o que eu sabia era discar o telefone ali, utilizar na época nem o WhatsApp era muito utilizado. Mas lá se foram 13 para 14 anos. Sim. Eu considero, de todas as atividades que eu já fiz em Gessi, Santista, Sanrig, Souza Cruz, Nestlé e outras empresas, né? E Friboi também, uma certa oportunidade, como a melhor experiência que eu estou tendo está sendo essa área de telecomunicações. E é a área que o pessoal entra e não sai mais. Eu comparo a caverna do dragão. A hora que você acha que está saindo, vem o... Não é o nome daquele baixinho lá? O mago, e não deixa você sair. Não deixa sair de novo. Volta o jogo. Não, mas em síntese é isso aí. É um trabalho que ficaríamos dias aqui falando a respeito dele, mas de importância maior é que ele enriqueceu muito o meu currículo e meu capital intelectual. Sim, e você já tinha uma experiência já nas outras áreas de venda, então assim, você conseguiu até juntar tudo para aplicar em telecomunicações, no caso, né? Hoje eu sou vendedor, eu e o Vilmar somos vendedores, diretor corporativo e o coordenador de comercial, que é o Vilmar, mas a empresa também, pela própria quantidade de clientes que nós temos, né, que é restrito na área de telefonia, são os players, não são muitos. Então, nós trabalhamos também com a parte de venda. É uma empresa que ela não pode ter arestas hoje, né? Então, nós temos aí 2 até 3 funções dentro da empresa. Legal. Isso é importante. E o Vilmar? Muito bom. Primeiramente, pessoal, obrigado pelo convite, agradecemos pela oportunidade e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito importante aí para todos nós aí que vivenciamos o dia a dia na Telecom também, tá certo? Tá comentando antes ali que não tem nada meio que parecido, que junte todas as informações. Então olha só como é importante, o que a gente está tentando fazer aqui. Então. Essa é a voz do pessoal que trabalha com Telecom, assim, e trazer informações para todos os segmentos, né? Para todas as áreas envolvidas com Telecom, né? Perfeito. Isso para nós é muito importante. A minha área de formação acadêmica também é contabilidade, né? Me formei em contábeis, pós-graduado em controladoria e gestão financeira, né? Então não tem muito a ver ali com a parte de Telecom diretamente, né? Mas tive o primeiro contato com a Telecom lá em 2012, trabalhei por um período na Nilco também, Nilco Armários, né? E depois fui para Portomag então
como gestor de projetos. E aí surgiu essa oportunidade de coordenador comercial. E para mim está sendo um desafio, mas está sendo muito bacana ter esse contato com os clientes, entender quais as necessidades na área de telecom. Tenho aprendido muito com isso também. Entendi. E até aproveitando, falar, eu acho que o pessoal não conhece muito o que é o protecional, então você já pode falar um pouquinho da Portomag, a área de atuação, e se sempre foi assim, né? Sempre, se desde o começo a Portomag já entrou com essa ideia de mexer com protecionais. Não, a origem da Portomag é serralheria, né? Serralheria. O Anaías, que é o proprietário, que é um visionário, estava tomando um café no alpendre da casa dele um dia, alguém automatizando o portão. Assim que começou. Ele desceu, achou interessante, ele estava mudando de atividade e na segunda-feira já começou a vender portão. Então começou assim. Visionário é outra coisa. Visionário, né? Anos depois, ele estava um dia... Coisa, né? Era a questão daquele olho clínico no futuro mesmo, que ele sempre teve, né? Uma pessoa admirável, está lá na nossa operação até hoje lá bem presente. E naquela oportunidade ele foi fazer um trabalho para TIM, inclusive na Comendador Araújo aqui próximo, e quando ele vinha descendo o elevador, tinha dois engenheiros conversando, um que ia assinar a autorização de pagamento para ele e um outro que estava reclamando que um site tinha sido, ou seja, uma torre tinha sido invadido e vandalizado. Ele ouviu a conversa, depois ele falou, desculpe, eu estava ouvindo a conversa de vocês, eu tenho uma serraria, o que o senhor precisar eu faço. Então começou assim, de uma maneira muito... Foi numa conversa de sem elevador. planejamento, sem elevador. Aí ele acabou fazendo o primeiro gradil naquela oportunidade com um único cadeado, porque antigamente se usava 4, 5, 6 cadeados caríssimos da Multilock. E em função disso ele passou a virar, a empresa ficou evidente. E é a batalha que nós temos nos últimos anos, desenvolver produtos para proteções, né? Antes dele fazer o primeiro gradil, já tinha então alguns tipos de gabinete com proteção? Mas com 6, 7 cadeados, que nem você comentou. Exatamente. Ele, então, no caso também, ele aproveitou e ele modernizou, deixou mais barato, provavelmente, acredito eu. E além dos proteções dos gabinetes, eu sei que tem mexe com proteção de várias coisas, né, em telecom, de esteiramento, bateria. Nós temos aqui 2 dias para falar do assunto, né? Mas assim, o que nós temos hoje são 182 famílias de produtos protecionais e alguma coisa de estrutura. Porque conforme foi aderindo na planta das operadoras alguns outros equipamentos, então nós inicialmente fornecíamos proteção de cabo de envelopamento, que o Noia vai lá e, desculpa comentar, corta e vende isso aí, tudo bem. Sim. Depois, logo em seguida, começou o roubo de bateria de chumbo ácido. Também já complicou. E hoje em dia estão roubando baterias de lítio, que é o grande mote nas operadoras de bateria de lítio, que ela foi adquirida não só pela tecnologia, mas acreditando que não fosse roubada. Mas nós já vimos boletins aí, só em Minas, dos 170 boletins de roubo de bateria de lítio. Mas não tem nenhuma serventia, né, para quem rouba? Tem. Tudo que existe no mundo hoje, alguém gera uma serventia. Palavras do Júlio Ribeiro, que é Júlio Pinheiro, que é o homem do supply chain da Claro, ele diz assim, senhor Souza, tudo que existe se rouba. Isso dentro da última FeatureCon do ano passado. Sim. Eles abrem ali a bateria, tiram os módulos e hoje no mercado negro aí você vê várias formas de utilização desse material, né? Principalmente para a área de energia fotovoltaica. Então, um simples cabinho ali, desaproveita módulos e tal, então tudo é aproveitado nesse mercado negro, né? E a gente vocês inclusive vão se modernizando com os equipamentos, mas quem faz esse vandalismo também se moderniza e dá outro jeito de abrir roubar, né? Por isso que a Portomag tem que sempre estar um passo à frente, né? Entendendo todas as situações. Se você falar qual é o nosso maior desafio, é esse, justamente você mencionou agora, que o Vilmar reafirmou. Nós queremos estar na frente em determinado momento. E foi o que aconteceu com proteção de bateria de lítio. A Portomag desenvolveu, quando nós mostramos, então fomos rejeitados, porque, quem comprou isso aqui comprou com a prerrogativa de que não aconteceriam roubos. Infelizmente, logo depois começou, então a Portomag hoje tem algumas soluções específicas, né? E uma outra situação, eu sempre trabalho em relação à operação com nossos clientes, o lado econômico do processo. Então, enquanto roubava cabo, tem um valor venal X, depois rouba a bateria, tem um outro valor. Começou a roubar agora a GPON, que custa 100 mil, 120 mil reais. O que é GPON? Seria GPON, os equipamentos que permitem a transmissão de dados e voz.
Né? Então tem DWDM, Switch, ou seja, são nomes assim, da área de telefonia, mas que justamente custa muito mais caro. Então isso passou a representar muito no orçamento de proteção. É assim que. Então utilizam depois para fazer provedor pirata, é isso? Isso. Internet? Isso mesmo. Exatamente, ele te apresenta uma nota fiscal depois no final dos equipamentos, mas os equipamentos, o sinal é da própria operadora, da onde ele furtou, e também o equipamento é que ele furtou. E algo lamentável que a gente pode mencionar, porque isso é muito público, não tem um índice específico, não tem um database bank que você lá aperta e diz, mas fala assim, 70% dos roubos são roubos amigo. São os terceirizados, infelizmente carteirizados, que vão lá e infelizmente fazem o seu trabalho e depois acabam furtando uma outra coisa. Eu trabalhei na Claro e tem sites que a gente modernizava, aí terminava a modernização um dia depois ia lá e roubava. Só, né? Era todo um incrível, transtorno, um prejuízo em cima disso. Né? Então é que nem o Souza falou, é alguém que sabe ali da instalação. É difícil combater isso realmente. Às vezes eles roubam até antes de vocês instalarem o kit anti-vandalismo, então não tem nem o que fazer, né? Esse que é o isso problema. aconteceu essa semana, né, Vilmar? Qual foi o caso lá? Chegamos para fazer uma proteção no armário, ele tinha sido todo arrebentado. Então não deu para fazer o nosso trabalho por conta de que antes de chegar a proteção já aconteceu. Isso, já tinham sido vandalizados, levaram todos os cabos, levaram toda a energia, então não tinha como fazer a instalação do protecional. Entendi. Vilmar, até pegando esse ponto do desafio que o Souza comentou, né, de estar um passo à frente, não é tão difícil vender porque tem esse problema no mercado, certo? Mas tem algum desafio que você pensa em chegar na operadora e oferecer assim, ou é simplesmente, tá vendo que tá tendo esse problema? Inicial da operadora, alguma reticências que ela coloca? Sim, com certeza sim, né? Principalmente por conta da alocação da verba, né? Então imagine que nem um investidor externo, né, vai provisionar lá alguns milhões para furto. Então isso não faz parte do escopo, né? Então eu não tiro lá 10 milhões para um problema que eu vou ter futuro. Claro, tem um provisionamento. Então a Portomag, quando chega, ela apresenta ali a solução, a defesa do porquê que precisa, né? Hoje nós temos indicadores de incidências de vandalismo. Então, por região, nós entendemos com a nossa base de dados que nós temos dentro da Portomag, quais são as regiões mais suscetíveis a vandalismo. Então, nós oferecemos já um produto mais direcionado, sabe? Classificando, então, por nível de criticidade. Site A, site B, site C, qual que é o nível de proteção que precisa para essa estação. Até porque esses gradios que colocam nos gabinetes, eles têm, como você falou, níveis, né, de proteção. Níveis de proteção. Muito mais difícil sites mais críticos, nós entramos com uma proteção mais robusta, né? Uma tecnologia embarcada, com sensores de impacto, sensores de monitoramento. Alguns outros não têm tanta necessidade. Um gradio mais simples, convencional, atende a necessidade. E dentro desse levantamento do índice de, digamos assim, de periculosidade do local, você poderia falar qual que é a região mais complexa, mais complicada? A faixa de Gaza. A faixa de Gaza, Fica no interior de São Paulo. Supera Rio de Janeiro. Isso. Sério? Eu chutaria. Hoje o primeiro lugar é a faixa de Gaza, que a gente chama, que é lá em São Paulo, né? São Paulo interior. O interior você fala onde ali? Qual região? Ali São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, tudo que você quiser. Sim. Campinas para frente ali. Campinas, Franca, São José do Rio Preto, aquela região. Depois Rio de Janeiro, que fica em segundo lugar nessa... Quando eu fazia vistoria, a gente foi para Franca, uns 4 anos atrás. Você lembra no site? Que a gente chegou na frente do site e o portão... Cheio de tiro. O portão. Tipo, não sei se eles tentaram abrir, estavam treinando, mas... E a gente tava dentro do site, daí a gente trabalhando, fazendo desenho, planta baixa, daqui a pouco eu comecei a escutar uma voz. Imagina, é verdade. Olha só. Tava no final de tarde já. Comecei a escutar uma voz, falei, Eduardo, tem alguém falando com a gente aqui. Estão falando, vocês têm autorização? Vocês têm autorização? A gente foi ver, era uma caixinha desse tamanho. Sim. Fazendo contato direto da central. Do Nokia, da central. Mas isso a gente quase infartei antes. Aí passamos o número de acesso, né? Que todo mundo que acessa. Sim, a central de segurança. Isso é interessante de mencionar também, porque a Portomag já encontrou produtos em campo com vários tiros também. No nosso cofre, que é o nosso carro-chefe hoje, nós já encontramos em casos de São Paulo interior, que foi assediado com tiros. O pessoal tentou abrir de todas as formas e não conseguiu. É porque quando nós entendemos, nós trabalhamos com alguns objetivos, né? O famoso OKR, né? Objetivo Key Result, o ladrão também tem. Ele tem uma caderneta que ele marca um valor X de roubos que ele vai executar.
Teve um caso até de roubos de roteadores em São Paulo, que fez uma sequência de 12 pontos diferentes. E aí, inclusive, com a logística muito bem feita. Uma rota... Ele não foi lá, melhor eu que para gastar mais combustível. O cara que faz a vistoria não faz uma rota tão organizada. Ele fez um survey antes. O famoso vistoria ele fez. E depois ele anotou e saiu o roubo. E aí o Raimundo, que era, me permite mencionar, que é uma pessoa nossa ali, que era de segurança da Claro na oportunidade, e falou, olha, teu produto não é eficaz. Aí eu falei, não, pode ser, nós temos que melhorar se ele não tiver eficácia necessária, né? Mas aí fomos verificar depois, era uma pessoa que tinha trabalhado na operação e tinha ficado com uma chave para isso ali, né? É porque os parafusos, ele tem uma chave específica para abrir, né? Isso, nós temos uma linha de parafuso codificado. Seria para esteiramento, né? Se não me engano. Não, essa é para equipamentos de roteadores, OLTs, GPONs. A Portomag desenvolveu uma linha de parafuso codificado. Né? Aí as operadoras têm essa chave codificada? Cada operadora, cada região tem um código específico. Ah, tá. Entendi. Quando você mencionou sobre a questão da proteção em si, ela é 40% do negócio. Então, quando você fala nós fazemos um bom produto, me permite a vaidade, né? Sim, com certeza. O produto Portomag é o mais distinto, o mais notório, nós entendemos como 40%. O 60% restante é a nossa abordagem diante dessas demandas, né? Essa parte toda de planejamento. A equipe do Vilmar, que trabalha incessantemente, batendo site por site, o que era para ser feito, o que foi feito, porque muda-se muito, né? Esse processo que tem ali. E uma outra coisa também é protocolos que nós criamos. Então, o parafuso codificado, ele entrou no lugar entrou no lugar, não. Existe ainda a empresa Multilock, né, que é a Assa Abloy agora, a Assa Abloy agora que está assumindo, né, que é fabricante dos cadeados, onde custa um valor maior, um valor envolvido é bem maior. Então o parafuso ele tem o benefício de ter um custo menor e segundo, ele cria um protocolo interessante. Ao invés de você ter que disponibilizar uma chave que ela fica na mão de várias pessoas, né, mais difícil o controle, então a nossa chave específica, né, o vira-marcha que a gente chama, ou catraca, ela fica na gaveta do coordenador. Então, em certas atividades que não requer todo dia a abertura, como a própria bateria e esses equipamentos, então chega, por exemplo, aqui para o Eduardo e diz assim, olha, eu vim buscar a chave para ir no site tal. Então, na hora, lança-se a autorização do famoso CRQ, que é o que permite a entrada no site, para aquela pessoa definida por aquele período, aquela janela. Então, esse protocolo também ele tem auxiliado muito a utilização desse benefício econômico do parafuso. E nós temos uma quantidade restrita de chave por região. Então, a Portomag também cuida dessa questão de ter um número menor, né, de possível de chave, mas que e códigos diferentes por produto, por região. É uma chave que abre aquele específico, aquela linha por exemplo, de cintas de proteção. Aí nós temos lá, por exemplo, gavetas de proteção de bateria de lítio, proteção. Aí é outro código. Porque quem faz essa atividade não faz aquela atividade. Já não funcionaria para a entrada no site em si, né? Por causa que como seria tem muito acesso, né? Durante aí nós vamos falar disso aí, que exatamente. É a tecnologia Bluetooth, né? Então, que vocês também atuam com... Atuamos também. Também temos alguns nós somos consumidores dessa tecnologia. Hoje, nos operadores, eles determinam quem vai fornecer e nós aderimos isso aí no nosso produto. No futuro próximo, acho que 100% vai ser Bluetooth. Mas vocês fazem só a parte... Vocês não fornecem o cadeado Bluetooth. Vocês fornecem só a segurança. Determina. Ele escolhe, por exemplo, me permite mencionar aqui, que são parceiros nossos, Upgrade e Promon, são os adjudicados, que a gente fala homologados hoje nas operadoras. A maioria das operadoras. Tem outros também. Então, nós trouxemos isso aqui, aí entra a questão do que o Vilmar disse agora há pouco, de tentarmos antever as situações futuras. Antes que a operadora nos solicitasse um produto, nós trouxemos esses diferentes modelos de Bluetooth para dentro da Portomag e interagimos esse produto com o equipamento mecânico. Então, você chega hoje num gradil, como fizemos recentemente para a Highline, né? Então, a parte dos fundos é um cadeado normal, da frente é um Bluetooth. Entendi. Eu acho muita vantagem ter cadeado Bluetooth no site. Sim. Porque, um exemplo, eu fui fazer uma atividade agora em São Francisco do Sul. Tá. Eu tive que sair cheguei em São Francisco, descobri que era Multilock. Saí de São Francisco, fui até Florianópolis buscar a chave.
Daí tem que voltar em São Francisco, fazer atividade, depois voltar em Florianópolis para Devolver entregar a chave. Bem-vindo ao clube. Onde aconteceu isso? De novo. Inviabiliza De novo. muito, né? Não, ele torna o custo da tua atividade muito elevado. Sim, sem dúvida. Tem uma situação que Fora vai o vir. tempo que você demora, Isso, né? esse foi a Enquanto palavra o meu também. colaborador ele estava voltando fazendo esse deslocamento, ele poderia ter terminado a atividade e ido para Blumenau, onde eu tinha outra atividade para ele fazer. Eu costumo dizer, a operadora nos paga a visita, chamada visita improdutiva, né? Em alguns casos ela acaba assumindo isso. É prejuízo financeiro para ela. Outro nós pagamos por alguma situação que ocorre conosco. Mas isso não é o pior mal. O pior mal que eu entendo é assim, é o tempo que você acabou de mencionar agora, Anderson. Querem tudo Porque para eu não ontem, posso né? ter uma equipe funcionando e uma equipe de plantão para corrigir não conformidade. Sim. Você imaginou? Custa muito alto. Quando uma pessoa está indo numa região lá que ele tem que voltar, ele está deixando de fazer uma atividade logo em seguida. Sem dúvida. E você sabe que cronograma nas operadoras É apertadíssimo. apertadíssimo, a exigência é muito forte para isso aí, devido a próprias solicitações e obrigações com a Anatel, né? Se acontecem 2 casos desses por semana, a tua produtividade acabou, né? Você matou uns 3, 4 dias. Né? Exatamente. Acabou a semana, na verdade. Acabou a né? semana. Mas nós convivemos muito com isso hoje em dia, e quando você fala em Bluetooth, é o nosso sonho de consumo. Nos próximos 10 anos a gente vai ter os sites com isso acoplado. Hoje, qual que é a, digamos assim, qual a quantidade de sites que vocês já instalaram Bluetooth? Não, Tem essa- é que não tem só Porto Mag, né? Tem outros também Ah, que sim. instalam, sim, então, sim. é- O nosso número de instalação específica em portão é pequeno. Até um projeto que nós participamos da TBSA era especificamente sobre isso aí, 9.600 sites é. que vocês tinham definido que colocaria abertura com Bluetooth. Se eu não me engano, a gente está com 15% dos sites com 15% Bluetooth. com E é Bluetooth. pouquíssimo. Nós fornecemos tanto a mecânica ali, né, para acomodação do Bluetooth. Então nós temos vários gradis já em campo, na planta de várias operadoras, Aham. aptas para receber o cadeado Bluetooth. Desde gradis quanto portões também. Em alguns casos, alguns projetos, a gente já sai de fábrica com o cadeado Bluetooth instalado. E outros o cliente vai e coloca. Coloca em campo. Outro nós somos fiel depositário dos cadeados. Aham. Você nos manda e conforme vamos fazendo a atividade de implantar um gradil, Vocês trocam. instalar, aí nós colocamos ali. Coloca o Então, cadeado. existem modelos mais variados possíveis, Aham. de acordo com o protocolo de cada operadora. E você comentou do carro-chefe, Mark, que é o cofre. Eu realmente eu achava que não era o cofre, achava que era aquele mais... O simples lá, que eu não sei se fala que é simples, né? Que é aquele que abre pra cima, o guilhotina. O gradil guilhotina, né? Isso, mas o carro-chefe seria o mais vendido, seria o próprio cofre, que seria Isso. para algo mais nível maior de proteção. Não, hoje em volume de venda, a Portomag tem essa linha de gradis, né? Aham. Então, desde gradil guilhotina, gradil pivotante, gradil slim, que são feitos de barras chatas, tem um custo-benefício bem interessante. Mas eu digo na questão de carro-chefe ser o cofre, porque é um produto específico mesmo da Portomag. Ah, né? entendi. Então é um projeto que foi desenvolvido, foi testado, dentro de normas de segurança, foi validado, e não tem outro player no mercado que tenha um cofre igual da Portomag. Aham, que é aquele Então esse é o robustão, diferencial. né? Eu acho que eu É um vi cofre já de um- 960 quilos. Aham. Isso, então A ele... porta pesa 240 quilos. Açaí pra... Exatamente. É concreto no meio de aço de 3 e 2 milímetros e 5 milímetros de concreto com limalha de ferro ainda. 5 centímetros de concreto entre meias chapas, então é bem robusto mesmo, né? E ele acomoda até 8 baterias de lítio. Tá? Ou Então, equipamentos. Se conseguir arrombar isso, tem que bater palma. É porque não existe nenhum disco de não corte. consegue. Que corte consegue. aço. Não É, consegue. a ideia foi justamente essa, como é a cinta de proteção também de roteadores GPON, não existe nenhum disco de corte que corte os dois substratos. Então ele corta uma coisa ou outra. Aham. Então nós temos esse produto colocado numa quantidade muito grande nas operadoras e com um índice de vandalismo de 0,00006. Pouquíssimos casos que eles conseguiram assediar o produto. Então ele não nos dá uma margem de contribuição como dá um simples gradil. Mas ele é o grande diferencial da Portomag. Exatamente, exatamente. É o que abre, por exemplo, o pedido ali, é justamente... Se alguém pedir o máximo de nível, seria Seria o cofre. cofre. Exatamente. Nós temos vários cases aí de sucesso, onde nós colocamos ali um site ideal, proteção ideal. Então nós entramos com as proteções mais robustas, desde cofres, gradis, sensores de impactos, alarme, CFTV. Então nós temos essa concepção de site ideal.
seguro. E essa, Você protege tudo que precisa, né? e essa CFTV é controlada por vocês também? Não. Não, A central aí é direto para a operadora. Direto pra né? operadora. Nós fazemos toda a parte de instalação, de monitoramento, mas gerenciamento via operador. De operador. Esse gradil com sensor de impacto, como que funciona? Ele tem nós temos assim, algumas linhas de gradios, né? A grande maioria não vai com sensor de impacto, porque tem um custo agregado nesse sentido. Então, se você for ali fazer um corte no gradil ou na barra, dispara um alarme via fonte para a gerência da operadora. Então, mesmo antes de abrir o gradil, de arrombar o gradil, a operadora já recebeu o sinal que está sendo vandalizado. Estão tentando vandalizar. Isso, então já aciona a pronta resposta para chegar no site e ir lá em 1 hora ou 2 horas que seja, para verificar o que aconteceu. Interessante. A pronta resposta. Isso. Não existe essa possibilidade também no armário, né? E tem vários alarmes, inclusive esse é o mais eficaz. E a pronta resposta aí depende da disponibilidade dos meios que existem de segurança para chegar a tempo. A gente sabe que geralmente em cidades, em regiões metropolitanas, isso é mais possível dessa pronta resposta, né? Exatamente. O que eu estava também vendo muito acontecer é colocar câmeras no site. Eu acho que isso inibe bastante a ação de vandalismo, né? Sem Porque dúvida. o pessoal vê que está sendo filmado, acho que corta na hora ali a ideia deles, né? É como o Anderson disse agora há pouco, né? São utilizados os mais diferentes formatos de proteção. Tá? Quando o Vilmar mencionou só a questão do que nós chamamos de site ideal ou site seguro, que é como a TIM diz, né? Ela chama, nós fazemos um survey, né? Ou seja, um levantamento, um diagnóstico, verificamos os pontos vulneráveis e aí nós protegemos tudo aquilo que você pode imaginar. Container, colocamos uma proteção de porta de container. Nos cabos, em cima do estelamento, nós colocamos o envelopamento de cabo, agora, claro, definiu, sem solda, para evitar a questão de um incêndio, coisa da natureza. Depois nós temos o gabinete BTS cofre, e em alguns casos, quando não tem o cofre, para o gabinete normal, tem os gradis, os mais diferentes possíveis, da LPU das empresas. Você abre o armário, dentro você tem a cinta de proteção para algum tipo de equipamento GPON, equipamento de transmissão, ou na parte de baixo você tem a gaveta cofre que protege a bateria de lítio. Não chamo de neura isso, não. Eu chamo isso aí de loucura total. Isso tem conseguido um grau de eficácia muito grande. Como ele tem um valor econômico, logicamente, maior, investimento maior, ele é feito muito em sites, como você mencionou, de alta criticidade, periculosidade maior, autarquias, os backbones, aqueles sites concentradores, que você imagina 10 cidades ficarem de repente, sem telefonia, como infelizmente aconteceu agora, por outras razões lá no Rio Grande do Sul. Então, esse composto de proteções, ele permite que você dê uma eficácia total. Não é assim que acontece na maioria das vezes, mas ele está presente nas plantas operadoras também e disponível para venda. Né? Exatamente. E para a energia, qual que é o carro-chefe de vocês de proteção? Teria uma proteção de QTM? QTM, gradido QTM, gradido medidor. Isso. Algo Mas dentro isso das caixas acho de que até seria mais simples Nossa. de produzir também, não de fabricar, né? Porque nós temos um diferencial ali quando nós vamos tratar de proteção de energia, né? Porque a gente entende que é o principal ponto de partida. Então nós temos ali uma proteção de QTM, que não é feito somente o chumbamento no quadro, mas sim feito um travamento direto no quadro de energia em aço mesmo. Então tem essa sistemática de travamento que é um diferencial da Portomag. Nós temos também desde proteção para quadro de medição, quadro de transmissão, caixas de passagem, enclausuramentos de caixas de passagem com parafuso codificado também temos. Colocamos também eletrodutos para proteção dos cabos, desde a chegada da energia no site até a subida na torre. Tá? Então nós temos diversos níveis de proteção. Estão quase montando o site inteiro já, daqui a pouco, né? Temos alguns pontos de infra também. Você mencionou, é bem interessante, nós fazemos ali internamente mesmo as apresentações, né? Aí a gente dispara isso aí para os players de mercado e os gestores, principalmente, privilegiamos muito também o contato direto com os coordenadores de campo e os supervisores de campo. O instalador mesmo, não só das empresas que prestam serviço para as operadoras, como também pessoal direto da operadora, né? A gente tem contato direto nesse sentido também, constantemente, para poder divulgar todas essas possibilidades que existem. Mas é o que eu sempre digo, fora a proteção em si, tem o protocolo que ele é criado para poder permitir realmente uma eficácia maior, né?
o atendimento ao cliente, talvez do pós, né, que vai haver problemas, então acho que vocês também focam nisso, né, de atender muito bem a... Eu troquei a palavra sem dúvida. atendimento uns anos atrás, quando eu dava aula no Senac, tinha um curso chamado Atendimento ao Cliente. E eu lembro que lá, quando era jovem, Famoso chegava saque. naquelas mercearias, estava escrito, estava assim impresso na parede de atendimento preferencial. Eu troquei por tratamento. Então hoje você não atende o cliente, você trata, me permite? Você trata o cliente. Aí é o que nós chamamos, e que a gente procura utilizar e tem conseguido, haja visto que a Portomag conseguiu evoluir nesse jeito, nós temos o atendimento, nós chamamos 360 graus. Então nós fazemos a vistoria prévia daquilo que você solicitou, e nessas vistorias a gente identifica situações que você não enxergou. Como é um processo muito em escala, 96 mil e poucos sites que se fala por ali, então as operadoras não têm a vivência no site que nós temos. Ainda mais porque operamos em todas as operadoras. Então, em função disso, a gente faz esse levantamento, traz e faz uma sugestão de proteção ou de algum ajuste, por exemplo, no site, assim, voluntariamente, sem a operadora pedir. Quando você fala proteção, você fala até, inclusive, sei lá, tá sem concertina, sem arame farpado uma parte do site ali, dá para o pessoal escalar por trás alguma árvore. Isso. Todos esses Sim, pontos sim. que vocês verificam. Agora recentemente, nós tivemos um caso como esse em São Paulo, né? Com o site com concertina, chegamos lá, o pessoal retiraram as concertinas e fizeram uma escada no muro para subir. Então a Portomag entra com uma situação como essa e passa ali qual é a solução ideal. Fazer o travamento da concertina, a fixação, o chumbamento. Então coloca alguns pontos de diferenciais porque é a nossa expertise, né? Nós atuamos isso o dia todo, então... Vocês enxergam coisa que... não está no contexto. Agora, isso é bom porque isso presta um serviço adicional muito útil para o operador ou para o demandante, né? E tem dado resultado financeiro para nós também, né? Isso é importante. A gente vive também pelo dinheiro. Também, sem dúvida. Agora, Com certeza, se vocês falam, aqui dá para entrar por aqui, a evidência vocês querem vender alguma coisa que dá para colocar aqui pra... Não que vocês também Não que meio, inventam. meio santos, né? A gente não inventa e não aumenta. A não ser na roda de amigos tomando uma cerveja, que a gente até inventa e até aumenta. Né? Legal. Vamos falar um pouquinho dos testes, que eu acho que... Eu até fui uma vez a Portomag, acho que ano passado, né, atrasado, e o Souza comentou acho que tu estava dando uma palestra para a Clara e comentou sobre os testes que é feitos internacional lá. Inclusive eu não vou lembrar nem os nomes, mas vocês poderiam explicar um pouquinho como funcionam esses testes? É interessante, quando a gente tem o ouvido para ouvir, né, eu costumo brincar com os meus alunos, as pessoas que a gente convive, isso é importante porque no Rio de Janeiro, um dia lá dentro da Claro, um rapaz que estava lá nos falou sobre essa questão de uma norma britânica, que é a LPS 1175, que é um conjunto de outras normas, que não é para a área de telefonia exclusivamente. Onde você imaginar que tem alguma coisa que precisa ser protegida, carro de transporte de valores, cofres, qualquer coisa que você pode imaginar, e até a questão de guarda mesmo, e assim por diante, presencial, essa LPS 1175 ela gerou um conjunto de normas que permite, inclusive isso é importante para a operadora, para o demandante e para nós também, porque ele é o seguinte, alguém vai lá e abre um BTS cofre, uma hipótese. É difícil, mas abre. E aí, logicamente, já vem a culpa, né? A parte da culpabilidade. Ou ele abrir um produto seu lá. Mas o cara levou 3 horas, 2 dias, como aconteceu lá em Brasília, para poder abrir. Então a norma diz o seguinte, o tempo que é destinado para que esse produto seja testado, e ele é testado dentro da Portomag, o tipo de ferramental que vai ser utilizado, por exemplo, marreta de 5 kg com cabo de aço, marreta com cabo de madeira de 5 kg, esmerilhadeira de tal voltagem, outra esmerilhadeira, chega a esse ponto, nós temos que disponibilizar todo esse material ao lado do produto, para você ter uma ideia, pé de cabra, macaco hidráulico, projeto na mão do ofensor. Então você tem que pegar o projeto e avaliar quais são os pontos críticos. Você dá na mão do ofensor. Na mão do ofensor e ele vai fazer o ataque. E o ofensor não é o ofensor, é o cara da Claro que vem. É o cara da Claro. É isso que eu ia perguntar. Você chama o ladrão lá, né? Na verdade, assim, todos os produtos da Portomag é feito teste. Né? Então, mesmo que a gente vai lançar um produto no mercado, ele entra para a linha de teste para fazer uma classificação dentro da norma. Então, essa proteção para bateria de lítio, né, a classificação dela é a classificação B. Aí a gente oferece isso para os nossos clientes e os nossos clientes, quando necessário, encaminham lá o time de segurança, algum pessoal para validar esse teste e fazer um teste físico lá também. Ao invés de simplesmente construir um produto, ele é construído baseado na norma. Né? Então,
Isso é muito importante, porque quando nós vemos uma peça em aço lá, o ferro, como o pessoal fala, você fala, isso é fácil de copiar. Quando você deve perguntar sobre o maior desafio que nós temos hoje, é justamente de coisas parecidas. E eu ouço de vez em quando, é tudo igual. O que você olha, você vê aquele quadriculado todo de uma guilhotina feito por alguém. Sem demérito nenhum, porque tem mercado para todo mundo, mas a gente adora concorrer com produtos similares mesmo. Aqueles produtos são produtos que têm uma tecnologia embarcada. Então, quando você faz, por exemplo, ali um pino de travamento, ele não é simplesmente um pino que você vai lá, o trinco que você puxa, não. Ele tem uma caixa estruturada que você puxa. Quando tenta cortar aqui ou ali, ele bloqueia, o cara não consegue abrir de forma alguma. Ponto de ataque A, o ponto de ataque B, né? Qual que é a classificação, para onde que o vândalo vai iniciar a primeira tentativa? Iniciou a primeira tentativa, rompe, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. Tem um escalonamento dentro de segurança, até mesmo de um gradil mecânico, sem nenhum sensor, para conseguir evitar que faça a abertura. Mas o teste ele é feito no máximo tantos minutos ou é tipo até... Em minutos. Até... Minutos. Essa proteção de bateria de lítio é o que está na norma, que foi exigida pela operadora, 28 minutos. Levou, para você ter uma ideia, 48 minutos para conseguir ofender. Para conseguir abrir. 2 ofensores, tem que ter água gelada para eles, até parece brincadeira isso. Como Mas assim? não água gelada para o ofensor. Ofensor, eu digo a pessoa que vem lá para poder fazer. Ele tem que ter condições. Meliante tem que ter boas condições para fazer o roubo. O roubo numa tentativa de vandalismo, logicamente uma simulação, né? E nesses testes nós pegamos os mais fortes lá da Porto Mag, né? Eu já não poderia fazer. Eu também não. Eu também não. Aí pega o pessoal mais robusto ali para conseguir fazer uma força, uma alavancagem, discos de corte, né? Então a gente disponibiliza lá as máquinas de corte e uma quantidade ali de 10, 20, dos melhores 30 do mercado, inclusive. discos de corte de vários tamanhos, né, medidas, para fazer realmente a abertura. Então, nosso objetivo é abre, dá um jeito. E aí o pessoal vai em cima do produto até abrir. E aí a gente cronometrando quanto tempo que demorou para fazer isso. Em alguns casos não consegue, que aí é o nosso momento de vitória maior. Aí o Souza tá lá atrás do que sonho. Exatamente. Tô torcendo lá. Mas um exemplo mesmo do cofre, né? No nosso teste de vandalismo, o pessoal ficou ali 3h30, foi lá com quase 20 discos de corte e não conseguiu abrir. Não conseguiu abrir. Aí chegou uma hora que desistiram. Pessoal, chega, não dá mais. Tá validado. Então, ok. Tá validado. Nós falamos aqui, a gente procura aliar ao produto algumas condições que às vezes não é pensado na hora de produzir, né? Por exemplo, o disco de corte tem um certo diâmetro, né? Então, às vezes nós fazemos a trava na parte interna desse gradil, de maneira que o disco de corte também não alcance. Não chega a Então, tem essas situações todas que são pinos de travamento, por exemplo, no BTS Cofre tem 8 pinos de travamento. Que ancora, né, periféricos, que ancora, por exemplo, a porta, que a porta é o maior motivador de acesso do produto. Não tem, para você ter ideia, é dobradiça externa. Ela fica ancorada no habitáculo do produto internamente, né? Tem uma abertura, pessoal, a gente fala com água na boca quando fala do BTS Cofre. Tem uma maçaneta. Depois eu vou oferecer quando vocês querem comprar aqui, tá? Qual é a trava e depois o cadeado, por exemplo. Cadeado não, é uma fechadura que tem da Multilock. O elemento tem que acionar os dois ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo essas duas peças vão para a gaveta do gestor. Ela não fica disponível na mão de qualquer um. Então, é essa questão da robustez do produto e também esse protocolo que permite uma eficácia maior, né? É o que a gente chama do processo inteligente de fabricação. Não tem uma norma brasileira equivalente à norma britânica, então? Eu acredito que deve ter alguma norma nesse sentido, mas não tão completa, né? E como ela é válida no mundo todo, e ela gera escalonamento, então, em determinado momento, eu até faço questão, eu tenho depois um arquivo, eu envio para vocês dois ali, que você vai ver essa norma, ela é super importante em todos os sentidos de proteção. E ele tem, inclusive, uma escala que coloca como G, como H, como I, e ali quando você fala G, o que eu quero? Aí tem descrito o tipo o tempo e também o tipo de material que você pode utilizar. Então é fantástico, ele inclusive nos protege. E dá credibilidade para vocês, isso, inclusive. Isso. Olha, o nosso produto é feito assim. Já na nossa linha de gabinetes, aí sim nós temos outros tipos de normas também, né? Desde ICA 10, IP55, mas aí é uma outra norma mais voltada para gabinetes. Aquela questão de salt spray para poder evitar oxidação, entrada de água, na verdade.
Aí depois tem essa questão que ele falou do IP55, para evitar também a entrada de poeira, Água e pó. água e pó. Então é para que o produto tenha longevidade, né? Exatamente. Longevidade. Na área de maresia. Aí tem pintura especial, tratamento especial. Tratamento de superfície, enriquecimento e tal. em zinco, uma pintura especial, de repente alumínio externo e aço interno. Então, várias alterações ali de acordo com a necessidade. E de vez em quando enfrentamos algum ponto, né? Sim, sim. Porque se alguém vai lá, por exemplo, e tenta marretar lá, que ele tira essa camada de proteção, tira o zinco, esse revestimento, então ele fica suscetível. Aí nós temos uma equipe que vai e faz o processo de recuperação. E esse processo, vamos considerar de garantia, assim, de garantia. Vão lá, executam o serviço, quando tem que retornar, assim, vocês têm um cronograma que passam nos sites para ver como está a instalação dos produtos, ou vocês instalam só quando tem uma reclamação, alguma ligação da operadora, ou algum comunicado que está com um problema que vocês voltam aos sites? Ou tem essa questão da visita técnica para... Isso, a visita técnica na parte de gradis, né? Nós temos ali uma aceitação, então a garantia do produto está relacionado a qualquer tipo de tratamento. Então nós temos produtos com pintura eletrostática, então a pintura, até mesmo que faz a pintura para nós, ou a fornecedor de tinta, tem ali os níveis de garantia, né? E quando a gente está falando em gradil, nós temos ali toda a parte de galvanização. Todo o gradil da Portomag é imersão a quente, né? Então é galvanização a fogo. Então a garantia ali de 5 anos... em regiões, né, marítimas, litorâneas, tem uma variação. Então, mas a nossa garantia, ela é de acordo ali de 2 a 5 anos, depende do produto. E quando a gente fala em manutenção, a gente vende a manutenção para as operadoras também. Né? Mas então, é mais pontual. Quando ele nos pontual. solicita é porque é um processo muito exponencial, né? Muito grande. Você vai fazendo aqui, vai multiplicando. Numa das operadoras, nós colocamos agora em 5 anos 48.300 proteções, para você ter uma ideia, nesses últimos 5 anos. Para você ver o volume, uma única operadora. 48 mil e pouco. Né? Seria a média quase de 10 mil por ano. Assim, tem sites que são 2, 3, 4 proteções. Exatamente. Muda o equipamento, a gente vai lá e coloca um outro equipamento, a guilhotina muda para um produto que nós chamamos de Link, é uma proteção mais simples, periférica, não, mais, nesse caso mais menorzinha robusta, no caso. Ali, mais robusta. E a grande parte também, né, Souza, dessa parte de retorno ao site está atrelado a alguma outra atividade. Né? Então a Portomag colocou um protecional. Tá? Se foi operado, não teve nenhum problema de estrutura, então se acontecer algum erro de estrutura, a Portomag vai e retorna sem nenhum custo. A gente absorve esse custo. Mas geralmente nos casos que a gente encontra em campo é onde já passou alguém lá, fez uma modificação, cortou uma barra, arrebentou uma estrutura. Alguma invasão que houve, né? Uma interferência. Aí sim a gente cobra para fazer o retorno lá e fazer a adequação do produto. O que eu lembro, inclusive, foi do ano passado, estava na Clara, a gente tinha os gabinetes padrões e com os kits anti-vandalismo, os caras padrões. E a gente acabou mudando o gabinete para um que tenha o ar-condicionado na frente. Então, o gradil de vocês não atenderia. Já não atenderia, tem que fazer uma adequação. Uma adequação. Então, assim, eu acho que tem todo esse processo aí. E essa adequação vocês fizeram em campo? Fazemos em campo. Em campo também. Só que isso aí já motiva a alteração do projeto. Nós temos hoje 6 engenheiros na Portomag. Ignore o químico aqui, viu? Não, o químico, engenharia química também. A gente está lá para transformar as coisas, às vezes, mas temos engenheiro mecânico, eletricista, então todo o processo de alteração em campo ele é feito a mudança, porque como nós falamos de 182 famílias, eu sempre pergunto, você quer falar sobre customização? Vamos falar da área de telefonia. Porque nós recebemos, às vezes, a compra de 100 gradis, o Mar recebe lá com a equipe dele, PVs, depois as POs, né, os pedidos, e dos 100 tem 101 que tem que ser alterado o formato. Exatamente. É um pé de torre, um cell tube. Era um gabinete, foi para outro, foi para outro, mudou, o cara colocou fora o local. Você chega no local, uma outra empresa foi colocar o gabinete, que nós temos que proteger, ele está fora de esquadro. Então, nós enfrentamos tudo isso, que é aquela diversidade que você falou em campo lá, que a gente vê, os desafios que a gente tem em campo. E alguns... Desculpe interromper, mas alguns faltam espaço também, né? Porque no Ceará agora a gente foi fazer um projeto executivo, daí não tinha mandado o gradil que vai ser instalado. E o gradil ele abre tipo em leque, assim. Daí ele precisava de um espaço muito grande de recuo do muro.
Só que eu não tinha esse projeto desse gradil. Então eu coloquei a base num lugar onde eu vi que caberia. A base. Só que chegou o projeto do gradil e ele não iria abrir. A gente teve que reformular o projeto executivo. Pra sorte ainda que quem percebeu isso foi o pessoal que estava executando o site. A gente conseguiu pegar e mudar. Senão não seria aceito. Senão não teria como abrir o gradil. Nessas situações a Portomag criou uma alternativa também. Então nós criamos um gradil com porta articulada. Né? Então imagine que é um gradil com uma porta como se fosse uma sanfona ali, sabe? Toda articulada por uma obstrução na parte frontal. Tipo você consegue fazer, assim, né? Exatamente. Ou a guilhotina, quando é justamente coisa que impede. A guilhotina também é aquela que você eleva, né? A porta frontal. Sites enclausurados, sem espaço para abertura, ou uma obstrução na parte frontal ou na parte superior. Então a gente criou uma linha de produtos para esses cenários mais complexos. Não existe uma padronização. E interessante quando você fala em inovação, em modernização e coisa dessa natureza, eu sempre digo que essa situação vai ficar pior. Eu sou otimista, viu? Vai ficar pior ainda? Vai ficar, não, bem pior. Por quê? Enquanto as operadoras eram responsáveis pelas suas torres, na sua maioria, né? A Claro é uma que está resistindo ainda, mas já criou a própria sharing, né? Mas já tá... A própria sharing, já está. Então vocês têm no mesmo ambiente 2, 3 outras empresas, com gabinetes diferentes, com soluções diferentes. E quem vai fazer o trabalho, que é um negócio muito sério, né? Sempre muito dinâmico, ele não tem todo aquele cuidado. Já visto que recentemente o Vilmar e a equipe de engenharia desenvolveram gabaritos para orientar outras empresas, como que elas vão fazer o serviço delas. Porque senão depois dificulta o nosso, que é justamente o que você falou. Se alguém tivesse um gabarito na oportunidade quando estava construindo o site ou reformando, né? Então automaticamente teria evitado levar um produto diferente daquele que é o certo. Um exemplo prático é uma base de concreto de 1 por 1 e um gabinete ali que deveria ser centralizado na base. E por alguma condição o pessoal colocou apoiando no final ali à esquerda. Já não tem posição para fazer a fixação do gradil. Então a Portomag desenvolveu um gabarito para instruir e orientar aonde deve ser fixados os equipamentos. Mas quando vocês instalam, já não está pronta a base em campo? Precisa aumentar então, a base tá sempre. Mas se o gabinete ficou descentralizado, ele não tem onde fazer a fixação do gradil. Entendeu? Então isso é complexo para nós. Na lateral, senão ele quer... Não, mas esse gabarito vocês enviam quando, então, para os antes de entrar com o equipamento, antes de entrar com o gabinete. Já está fazendo a base, já está com o gabarito na mão. Do que é o gradil. Isso está acontecendo agora. Nós fizemos uma reunião. Você consegue acompanhar todas as execuções de obra e execução de instalação para encaminhar? Não. Nós passamos para os gestores dos projetos. Então, entendi. Lá, por exemplo, dentro da TIM, lá nós temos 5 gestores, a gente passa o gabarito para eles e lá na gestão da obra e em andamento, eles passam para os... Só que esse é um processo novo. Nós levamos agora 32 pessoas de uma operadora na Portomag recentemente, de todo o Sul, inclusive desde diretoria até o pessoal da parte de instalação, porque nós nos sentimos na obrigação, não só com as operadoras, nossos clientes, não são só operadoras, né? A sharing, e também com a própria Portomag, falando no tempo que você mencionou agora há pouco, de que nós, ao invés de ficarmos ali bons servos, né? Sim, senhor, tudo bem, pediu isso, está estranho, está errado, mas eu aceito, nós passamos agora a influenciar. Quando a gente fala isso, é uma ousadia muito grande, um risco muito grande e uma vaidade muito grande. Mas nós começamos agora a influenciar as operadoras da maneira que elas devem fazer. Então, quando eu digo isso com bastante carinho mesmo, é que justamente nessa visita que nós tivemos lá na Portomag, esse rapaz que é da diretoria lá, que é do Rio Grande do Sul, inclusive, ele observou esse processo, fez uma reunião dentro da operadora e já começou a nos consultar como que deveria fazer para poder fazer uma parceria e evoluir. Mas isso... Pode falar. Só interromper. Essa questão de influenciar as operadoras não começaria também na parte de projeto? Porque hoje, se vocês influenciarem as empresas que atuam com o projeto, a já no projeto colocar um modelo de gradil de vocês para tal equipamento, não seria mais... Você já viu falar em acessibilidade? Já. Nós ouvimos falar, por uma pergunta retórica, né? Então é a questão de termos acesso. Geralmente o nosso relacionamento, um outro demandante numa etapa da obra, ele vai até a operadora, a Portomag chega aqui, então não existia uma interface entre eles. Nós comentamos recentemente sobre isso, e antes já vínhamos falando, que a gente vai realmente influenciar, bem colocada a pergunta, porque
você conhece, eu vou falar um termo aqui que não é público, mas o famoso PPI, que é quando alguém nos manda algo feito pelo projeto que você está mencionando, e nós teríamos ali um desenho, uma planta baixa, né, definindo tudo aquilo que vai ser. Sim. Depois tem as intercorrências, interferências, inferências, e um dia esse site está preparado para receber o nosso produto. Aí vem um negócio chamado RFI. Tá? Não vou nem falar a sigla aqui para não apavorar. Ok? Medo. Aí você não pode confiar nisso. Mas o grande diferencial também, Souza, complementando, é que o time, né, que está projetando, os engenheiros que estão projetando, eles não recebem informação a cada movimento que acontece na obra. Né? Então, acabou de passar uma empresa, passou outra empresa, os engenheiros não estão recebendo essas informações. Então, eles projetam de acordo com o que eles têm de informação. Qual que é a influência da Portomag? É levar informação para o nosso cliente, é levar informação para o time de engenharia. Engenharia, nós temos aqui algumas informações que podem ajudar vocês. Entendeu? Então, esse relacionamento que a Portomag tem tido nos últimos anos tem influenciado e tem ajudado muito nessa tomada de decisão. E complementando e até defendendo um pouco que eu fazia análise de projetos de PPIs, né, que os bom. provisórios. Eu não falei mal de você, não. Tá? Você vê que ele já Olha, na hora a punição. Olha aí. Defendendo porque eu trabalhei na Claro, eu fazia essas análises. O que mais impacta também é a questão da vistoria, porque quando a gente chega uma vistoria com geralmente com poucas fotos, aparece que ali tem uma foto de lado da base e daí já fica, será que cabe o gradil ali? Será que muito não cabe? interpretativo. É muito interpretativo. Aí chega, a gente faz um textinho, né, deixa tudo registrado, a base parece que cabe, porém será necessário às vezes fazer uma ampliação e tal. Então assim, eu acho que também é importante a vistoria feita antes do PPI, do projeto de implantação, e para depois fazer uma cadeia para tudo dar certo. O projeto dá certo, para a obra dar certo. Mas isso não acontece dessa maneira, assim, nessa hora, porque alguém vai lá fazer um trabalho e isso não é mencionado. O Marco comentou, não é mencionado. Aí acontece, não está sabendo que aquele elemento ele foi colocado dessa maneira ou de outra maneira, não foi registrado. A questão de registro, eu sempre costumo dizer que as empresas estão cheias de procedimentos. A nossa, então, você olha aquilo e fala, gente, isso é uma multinacional de... É a Roshin Kanri, é a A3, é a matriz SWOT, às vezes o famoso Ishikawa lá, partidas dobradas. Eu adoro Scrum, né? O 5W, alguém vai estar rindo nesse momento. 5W2H, tudo que você pode imaginar, existe isso. O Kanban, eu até fui na Portomag, quando eu fui lá tinha o quadro, eu acho que é o Kanban, né? Que é aquele quadro isso que eu ia falar, que eu falei agora do Scrum. Scrum é esse. Então, eu falei, cara, que organizado. Toda a conversa minha, se eu não falo em Scrum, eu termino a conversa muito triste. Né? O pessoal já briga comigo. Nós tocamos 8 projetos na Portomag com Scrum, que é o Trello que tem dentro do celular. É aquele que você ordena as atividades que você tem que fazer, define uma prioridade, de um intervalo de 15 dias, coloca o responsible, são os responsáveis, e depois coloca doing, fazendo e done, feito. E se dá algum bloqueio, você coloca block. E as pessoas vão no stand-up diary meeting, que a gente fala, em pé, não pode sentar durante 8 a 12 minutos, as pessoas responsáveis. O Daily Scrum seria o diária, né? Diary, né? Scrum. Aí eles ficam em pé ali e não precisa falar nada, não se tem cartão de visita, o diretor não aponta dedo para ninguém, não, a pessoa já olha e vê que o stick note dele não foi mudado como deveria dentro da prioridade. Então ele cria um efeito moral importante, além de ser um gerenciador de projeto. É uma metodologia ágil que a gente tem ali. Eu estudei na pós, isso aí para mim, eu implantaria isso aí em qualquer lugar, que é muito vantajoso, cara. Eu tenho na Portomag e implanto onde eu vou, inclusive recentemente fizemos isso lá dentro dos suprimentos da Claro. Eu falei, me permite, nós estamos enrolando aqui, carrega, dentro do avião também, é uma coisa já de estágio de loucura, já dentro do avião tem uma então, piloto, aí vocês não estão pilotando certo, o certo é fazer desse jeito. Estou indo para São Paulo terça-feira de madrugada, já arranco esse noite e começo a colar naquela, todo mundo olha e fala, coitado, estão deixando o louco viajar. O pior é que ele me influenciou e eu faço isso também, aí dois loucos lá com o stick note. Essa neta aqui e o neto também, ele tem na casa dele, eles estudam, estão num estudo mais avançado, e todo o processo de desde festas e provas de trabalhos e compromisso, ele é mudado, ele é controlado por Scrum. Tem uma ferramenta maravilhosa, eu posso te mandar um livro que eu tenho do Jeff Sutherland, que fala sobre como fazer o dobro na metade do tempo. E é uma realidade mesmo em contexto. Foi criado com certeza no Japão.
né? E depois esse Jeff dos Estados Unidos ficou 20 anos, colocou isso na NASA, colocou isso no FBI. É um negócio tão simples, tão simples. E eu estive no Japão agora em 2017 e 2020, e você vê que o Shinkansen, que anda 318 km por hora, quando você olha aquelas estações assim como tem em Tóquio, parece uma nave espacial, mas no cantinho ele tem um kanbanzinho desse com stick note. O trem não sai se ele não mudar. Nossa, aí você fala, por que esse tipo de coisa? É que é o cérebro trabalhando. Você já não passou sinal amarelo algum dia? Sinal vermelho? Opa, passei sinal vermelho? Então esse formato que os japoneses utilizam é justamente você pegar algo, né, e fazer teu cérebro acompanhar, por exemplo, a colocação disso em algum lugar. Então não é só um pensamento fortuito que passa pela cabeça. Você até falou que teve outros países, até já voltando ao protecional, você chegou a notar alguma diferença das proteções nos sites nos outros países? O filho mora em Nova York, então eu sou apaixonado por torres, né? Como no Japão também. Você desce do carro, né, naqueles lugares, aqueles parques todos, entra, vai lá, se quiser colocar a mão no gabinete, você coloca. Não tem nada, não tem roubo, não tem nada. Não tem nada de perímetro que protege. Tá? Isso é muito raro hoje em dia, você vê algum ambiente. Aí que causa uma estranheza muito grande, que eu entendo realmente na hora de fazer o budget, lá, o orçamento, lá, por exemplo, no México, né? Ou vai fazer na Itália, ou vai fazer na Espanha, um brasileiro levanta o dedo e fala, chefe, é o seguinte, bota 100 milhões aí que não vão ser roubados ano que vem. O Vilmar falou. Eu fico imaginando chegar na minha casa e falar, meu bem, eu estou deixando aqui o orçamento do ano que vem, que a gente vai fazer isso e aquilo. Aí eu abro uma gaveta e falo, estou colocando 5 mil aqui, que a gente vai ser roubado, então tira daqui. Ninguém gosta de fazer isso, faz isso forçoso. Não tem. Por isso que verba que não é elástica, não é? A cada ano ela não sei o que está acontecendo, ela está reduzindo. Não sei o que está acontecendo por aí nas operações. O pessoal está sendo otimista que não vai ter mais roubo, Souza. Não vai ter mais. As questões sociais nos dizem, infelizmente, o contrário. Infelizmente é o contrário. O gráfico que nós temos de acompanhamento lá, até estamos eu e o Vilmar constantemente atualizamos, ele é desesperador. Mas há de se fazer bons produtos e eu quando eu digo de protecionais físicos assim, não é só isso, né? Eu acredito que as operadoras hoje, todas as empresas também, ela tem um rol de atividades hoje voltada, né, justamente para poder criar estações de segurança. Então não é só isso. O próprio NOC da Clark, que nós vamos lá agora essa semana, ele está o tempo todo visualizando o Brasil em cima disso. Depois eu tenho lá um guarda que fica em alguns pontos estratégicos. Aí tem o CFTV, aí eu tenho esse Sacovax que a gente chama, né? Que é no quartel, filme militar, então a gente falava Sacovax, que ele anuncia, você está entrando num perímetro proibido, você é invasor. Então são usadas inúmeras medidas. Car System, né? Tem que fazer o Tower System, né? Sua torre está sendo roubada. Gritando todo. Tower System, boa. E aí prende e depois solta, é uma outra questão que não vamos entrar no mérito, né? Sim. Vocês chegaram a até linkando a questão de internacional, de ser diferente do Brasil, mas nunca chegaram então a fazer nenhum serviço internacional, nada? Não. Nem pretendem. O Anaías abriu uma empresa lá na Flórida, porque ele tem uma casa lá, foi lá ele e os filhos, né? Os 2 filhos trabalham conosco, e mais a filha que é a Thaís, foram lá e abriram uma empresa lá com esse interesse. Mas eu acredito que lá não seria proteção, lá seria estruturas mesmo. Porque... Mas não estamos dando conta do Brasil, imagina do mundo. Nós fornecemos outros tipos de estruturas de aço, né, que vai para fora, mas não voltada a protecional. São serviços industriais que a gente chama, né? Que em determinado momento num processo fabril de alguma empresa, ela precisa de alguém que corte a dobra e solda. Então vocês atendem outras indústrias, além outros mercados. Processos, outros mercados, outros nichos fora protecional, né? Aquilo que depende de corte, dobra e solda. No início você comentou de segurança, tipo carro forte e outros segmentos. Vocês atuam também com um carro forte ou não? Não, a princípio não. É que carro forte quase deixou de existir, né? Nós temos um amigo nosso que é da Esquadriarte lá em Campinas, que ele falou, Souza, estou em dificuldade, estou migrando para outras atividades, porque ele tem uma famosa lá, é um dos principais fornecedores de passa-fuzil, passa-malote, portões, né? Ou seja, sistema de segurança para essas empresas de transporte de valor, mas não se transita mais dinheiro. É difícil, né? Falando nisso, me dê 100 virou para mim aí. Digital, né? Hoje você tem 100 reais aí para mim agora? Não moeda aqui. Não tem no banco, imagina. Então você não tem dinheiro, tanto que
A gente fica às vezes meio constrangido, alguém pede para comprar alguma coisinha no sinaleiro, eu falei, vou começar a carregar umas moedas, porque a gente quase não usa. Mas eu tava vendo um podcast que quando desapareceu o dinheiro de papel, várias coisas vão sumir ao mesmo tempo, né? Tráfico de droga, ninguém vai querer ficar recebendo droga no Pix. Corrupção, algumas corrupções. De certa forma, né? Porque tudo vai ser rastreado. Tem né? alguns efeitos, tem alguns efeitos. Mas, infelizmente, o roubo migra de uma situação para outra. Não, dá um jeito, né? Evolui, assim como... A versatilidade e a criatividade, enquanto nós temos o nosso tempo todo descrito, né, para trabalhar, e sempre muito apertado, você mencionou tempo, que é a palavra que eu mais gosto de tentar organizar na minha vida, na nossa vida lá, é justamente isso. Ele tem muito mais tempo, né? Tivemos um caso que tinha resto de marmita, disco de corte, e a pessoa tentou em 9 pontos diferentes, inclusive tiro no nosso BTS Cofre, lá em Brasília. Eu acho que chega a ser um orgulho pro ladrão, né? Falou, olha, esse tá difícil. Ele posta no grupo lá, galera, quem conseguir aí vai ganhar o bolão dos ladrões aí. Mas eu entendo assim que essa é uma questão que é mundial, não, lá eu digo em relação à telefonia, eles não prejudicam aquilo que é um bem para a comunidade, né? Que eu estou numa comunidade, tem filhos, tem mães, tem parentes que podem precisar de repente de uma ambulância, alguma coisa qualquer, e não tem sinal por conta de um roubo desse aí. Mas essa visão nós não temos aqui. Lá fora essa visão é muito exacerbada, né? Você chega em lugares lá, existe um respeito muito grande para aquilo que é público, aquilo que atende às comunidades e tal. E nesse ponto, acho que você já até foi em algumas comunidades que tem que pedir pro dono lá para... isso em Belfort Roxo. Né? Nós tivemos lá recentemente, aí fui com uma escolta, na oportunidade um rapaz que era Nextel ainda, que estava naquele movimentação no Brasil. Começamos uma reunião 10 horas da manhã, terminou 11 horas da noite. Você vê que o assunto é bem interessante. E no meio do caminho nós fomos até Belfort Roxo e Duque de Caxias. E quando nós entramos, tinha um rapaz queimando o fio lá. Estava queimando. E a gente entrou, foi orientado a cumprimentar, não falar nada. Vidro abaixado. Saiu, não, entrou, foi lá, vidro baixado, bom no volante, luz acesa. Aí fomos até lá, fizemos o trabalho que tinha que fazer, deixamos o rapaz no serviço dele queimar fio. E aí saímos, aí eu olhei e cutuquei o Pedro Porcena e falei, Pedro, fica quieto, vamos embora daqui quietinho. Você quer viver, né? Aí passamos de uma torre toda escangalhada, estranha. Eu falei, e aquilo lá, como é que um operador mantém uma torre daquela? Eu falei, não, aquilo lá são peças das nossas torres que foram feitas aqui e nós temos que fornecer o sinal. Mas ele pertence à comunidade. Fica complicado ali, né? Mas eu já fiz obra em lugar que tinha que pedir autorização. E chegar pros caras e falar, fala pra galera parar de roubar. É pra vocês mesmo, é pra vocês. Tô trazendo... Não, você já deve ter enfrentado isso para saber que não é só fantasia, né? Não, tem cada coisa. É difícil. Teve uma situação recente, estava indo em São Paulo, não lembro a comunidade. Chegando no pé do morro, a rota me parou. Daí tava com mais 2 colaboradores, os 2 dormindo, porque a gente tinha viajado a noite inteira. Daí, só que a gente vai com drone. Só que a gente não fez drone porque não pode, para não filmar a comunidade, né? Então a gente tá lá e tal, a rota, onde vocês vão? Vão em tal comunidade. Ixi, vocês vão. Vai ficar carro, vai ficar tudo lá. Nossa. Como que trabalha assim, né? E o medo, né? Você sai de Curitiba pra ir lá. A gente subiu na comunidade, desceu. E era uma torre estranha. Porque era na beira de um morro. Daí a torre ficava pra baixo do nível da rua, só que dentro de uma casa. Eles construíram a casa em volta da torre. Nossa. E fizeram um quintal ali, que era cachorro. O cachorro cagou em tudo pra você medir. Meu Deus do céu, imagina. E o medo. Né? E a cabreiragem. A gente subia na torre, a torre devia ter uns 30 metros, só que ela era numa barroca, assim, que tinha uns 100 metros. Tipo um desafio, um grande desafio. A sensação que você tinha lá em cima, nossa, era horrível. Era ruim. Perigoso demais. Você lembra de algum caso que foi tipo mais difícil mesmo de vocês proteger assim? Sim. Tem um caso. Eu às vezes eu não deixo você falar, viu, Mário? Não, imagina. Tudo bem. Mas isso aconteceu não era na sua era. Eu menciono que são nossos de casa. Anaías e Magnum receberam o compromisso de colocar um BTS Cofre que pesa 960 quilos em São Paulo. E o que chegaram lá era da TIM naquela oportunidade. Então tinha uma escada assim, outra nesse sentido, outra aqui, outra lá. Parecia a subida do Cristo lá. E como que você faz? O guincho não conseguiu alçar. Nós temos aquele guincho que foi comprado do quartel lá, do exército, naquela época, não conseguiu.
Aí pensou em helicóptero, mas totalmente inviável, preço e coisas da natureza. E aí que ligamos naquela época para o gestor da TIM e falamos assim, olha, não dá, troque o site porque é impossível colocar. Ele falou assim, olha, falou para mim, Souza, eu te dei uma bicicleta, agora pedala. Achei bacana o analogia, né? dele. Aí tudo bem. Pariu, Mateu que embale, né? Então, se vira. Foram 2 dias. Aí o que foi feito? O Anaías desceu, foi na comunidade, convidou lá 12 pessoas, pegava o cofre, subia aquela quantidade de degraus até poder instalar lá. Foi o maior Mas desafio. dava pra manobrar? Dava para manobrar, era largo, mas era assim, era muito íngreme. Teve que destruir umas e 3 casas, mas deu. Não. Ele era um E campo guindaste? aberto. Não tinha espaço pra patolar o guindaste? Não tinha nada que fazer. Você chegava daqui embaixo, depois ele ficava num lugar bem superior, onde o braço não alcançava de forma alguma. E o nosso Nós já guincho é fizemos, robusto. nós já fizemos várias atividades com guindaste mesmo, sabe? Mas tem ocasiões que não tem como chegar com guindaste, né? Aí fica mais complicado. Como diz você, na beira de um morro, um negócio, você não tem como. Não tem. Nesse caso que você falou, daria para fazer? Se era na beira? Não... Daria porque no outro lado da rua tinha um estacionamento. Ah, Você não, colocava é. no guindaste. É quando você tem um suporte, Por cima, apoio, né? Mas nós temos constantemente, como aconteceu agora esse ano, 2 capotamentos de veículo. Porque nós somos chamados para ir em torres que as caminhonetes são traçadas, né? Aham. Tem que ser sempre caminhonete traçada. E por mais que o elemento dirija com cuidado, então aconteceu de capotar. Inclusive um com Sim. cofre agora recentemente. Mas daí esse cofre de 900 quilos vai numa caminhonete? Vai numa caminhonete. Mas uma carretinha daí. Não. É uma caminhonete dessa 4x4, um F4000, transporta. Ou se não, um Moncão, que a gente chama lá. Nós temos 2 sistemas de instalação, né? Com o Munk, com içamento, né? E também temos nós desenvolvemos uma sistemática de uma talha. Né? Então tem um pórtico, a talha, você monta uma base onde você faz o levantamento do cofre com a talha. Que o Munk Aí fica você muito leva caro, o né? cofre até a Aham. posição que você precisa instalar. Mas isso se não tem como você movimentar dentro do site, daí é só um Munk. Aí é só o Munk. Pra você sim, tirar se a talha. E se for em um terreno plano, né? Então você consegue movimentar com a talha. Agora, se for um terreno Mas íngreme, tem roda essa talha? tem roda. Cada pedra ela tem uma Só que roda ali que você faz a fazendo por etapa, movimentação. né? Vai, monta, depois desmonta, monta até chegar lá. Isso. Ah, Agora, se então. for um terreno íngreme, aí tem que ser só com O sacrifício é muito grande. E nós temos agora, criou nas operadoras a necessidade nós chamamos de um gradil revestido. O que é revestido? Em cada tubo daquele que você encontra lá, 80 por 40, 30 por 50, tem também Grautec, que é a massa cimentícia. Grautec. Cimento, né? Então ele fica muito pesado. Aquele da Highline agora quanto? 940 quilos. 940 quilos. Ó. E uma das peças ele pesava 140 quilos, porque ele vai desmontado. Mas 140 quilos. 2 pessoas não conseguem, geralmente são em 2 que fazem o trabalho. Então aí nós refizemos o projeto agora para que as peças fossem no peso suficiente para 2 pessoas. Questão de economia também, né? Os montadores têm que ser sempre de vocês mesmo, porque tem Tem que ter essa terceiros. expertise, né, da montagem. Sim, lá. sim, Não sim. tem como vocês, só porque é lá no interior do Amazonas, vocês pegarem da região, Não. assim, por São exemplo. terceiros Tem toda uma que trabalham particularidade. nessa área. Mas que sabem... Sabe, não é? Existem tutoriais, existe o processo de integração que ele é Aham. feito, porque tem 2 situações. Uma é a capacidade técnica Sim. de instalar e outra é a responsabilidade, porque nós não queremos ter nenhuma reclamação, como até hoje, Sim. graças a Deus, nunca tivemos, do elemento desviar alguma coisa dentro do site. Então, Sim. é feita uma análise, é contrato, é o NDA, que é aquela confidencialidade. Isso é requisito da norma da ISO que se passou por lá, tem por lá. Como é que vocês trabalham com logística? Porque a base de vocês é em Pinhais, aqui Sim. na região metropolitana de Curitiba. Transportar para o norte, né? Daí vocês Isso. vão mandar lá para Manaus, balsa e tudo mais. Você quer falar de sofrimento agora? Não tem jeito? Não, Deixa que eu ver o Marcão. Ele Vou falar um pouquinho do nosso sofrimento pra você. Fala como é que foi para mandar para Manaus. Lá que ele Hoje me nós ajudou. temos parceiros, né, em regiões, né? Então lá em Amazonas nós temos um parceiro em Manaus. Tá? Só que para chegar o material lá é via transportadora ou a Porto Mag mesmo transporta até lá. A dificuldade é quando eu preciso pegar uma balsa 7 dias para conseguir chegar na estação. Vai até Belém de carro, de caminhão,
ele lá coloca na balsa e chega lá um outro caminhão, acaba de fazer o transporte, Isso. e depois um barco para levar em algumas regiões. Já fizemos várias atividades, por exemplo, em Belém do Pará, naquela região ali, que é 7 dias de balsa para chegar até a estação. Pela E, cara, Transamazônica não dá ali para ir naquela... alguns casos Depende, sim, né? depende, né? Então tem vários locais ali que agora recente nós tivemos uma atividade com divisa da Colômbia. Eu não me lembro agora o nome da cidade, mas assim, é completamente inviável. Só para chegar lá, o valor do frete para chegar até lá, dava 2 vezes o valor do material, do gradil. Que nós Mas o vendemos pra custo lá. vocês colocam ou é um custo fixo para todo... Essa que é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. A operadora Alguém não quer querer colocar pagar. um valor adicional para uma atividade como essa. Aí para nós não é viável. É colocado balsa, por exemplo, eles pagam um valor, mas essa questão dessa dificuldade não é medida. Não é medida. Então, Eu sempre digo assim, como o BOP lá, né? Se não gosta, pede para sair. Nós não pedimos para sair até hoje. Então, Você esse gosta não- de desafio, essa? coisa fácil, chegar lá e falar assim, manda para o concorrente aqui. Não, a gente brinca com isso, porque a gente já tem esse dia a dia. E o que a gente trabalha muito lá internamente também, principalmente a equipe do Vilmar, é a questão de resistência física e resiliência. É uma palavra que, ipsis literis, ela é literal lá dentro. Porque existe um assédio, vamos dizer assim, do próprio trabalho para gerar o estresse. E nós sabemos que o estresse ele vai criando situações, inclusive, que complica a parte física e fora a parte mental. Então, a empresa é uma empresa divertida hoje, quando você chega lá, vocês vão visitar agora daqui uns dias, Opa! você vê que aqui lá, eu costumo brincar que não precisa ser louco para trabalhar na Porto Magno, mas se for louco, ajuda. É melhor ainda. Já está contratado logo de primeira. Não, deixa eu cair a carteira aí, louco. É uma brincadeira, logicamente, mas assim, a gente precisa de pessoas que já vêm, eles são preparados na integração e mesmo numa entrevista, através de um perfil e uma descrição de responsabilidade do cargo, onde a gente não deixa isso escondido, para o elemento descobrir depois. É colocado no nível de dificuldade. Só que em contrapartida, eu sempre digo que mares calmos não faz bons marinheiros. Sem dúvida. Então, quantas pessoas passaram por lá e hoje estão em bons cargos em outros lugares, porque passa por uma pressão e um teste realmente muito enriquecedor, né? Falando da Porto Magno, então, quais são a estratégia para um futuro próximo aí? E já tem novos planos? Vai continuar... Novos produtos? Não, traga alguma coisa exclusiva pra gente. Que ninguém Que a gente tá colocar no sabendo corte, ainda, que assim. a gente vai colocar informação exclusiva. Porto assim, Magno exclusiva. começar a construir torres. Não. olha só. Não, Torres eu vou conflitar com meus amigos lá. Nós fazemos assim, nós temos os nossos aliados, Aham. como somos aliados de outras empresas. Então, por exemplo, postes hoje, né? Então tem a Infratel, que é a nossa grande amiga com a Luísa Ligue, Ah, que com o legal. Márcio Sumi, que produz o poste. Agora, quando Mas é do poste... tempo do Josué já era? Ou agora Não, que é agora do- recente, Ah, parceria recente. Agora, o poste basculado, porque está se pedindo muito hoje em dia que se coloque nas comunidades o sistema de transmissão de dados e voz, né? Isso é exigência da Anatel depois do leilão que aconteceu há 2 anos e meio atrás. Então, as operadoras estão com essa baita obrigatoriedade, que eles chamam de low cost, baixo custo, coloca apenas lá um poste lá e também lá alguns equipamentos para transmissão naquela região. Então, nós criamos um basculado. Que é o SLS? Não, que eu Isso, também não sei o que que é o... SLS, Service É Level. o level- SMS. Mas o que seria o basculado? Porque basculado é girar... Basculado é aquele- É um você- poste que ele dobra. Imagine Aham. que é um mastro de 9 metros, se você vai colocar lá um SLS, um gabinete... Você né, bota uma de antena lá em street level, cima, um microwave, Aham. um e você equipamento. articula ele e para descer até a descer, base. pra fazer uma E a pessoa manutenção trabalha do solo. aqui. Senão você tem que andar 100 km, como aconteceu em BH recentemente. Fomos visitar um site, chama desse Street, que eles chamam. E chegou lá e não tinha andaime. Aí teve que voltar 100 km buscar andaime. Porque tem poste de 12, 16. Caraca. Você enfrenta isso. Sim. Você sabe muito bem. Então, nós criamos também esse produto ali. Agora, de novidade mesmo, existe uma fábrica de gabinetes que a Porto Magno, isso ainda não é público, né, nem nas operadoras. É primeira mão, como você disse. Aí, ó. Nossa senhora, já... Exclusivo! Isso é inédito. Inédito. Nós fizemos o plano diretor já. Vamos fazer a chamada, né? Melhor gabinete do mercado. Tecnologia aliada à robustez. É que Perfeito. o forecast que tem nesse mercado, nesse segmento que eu chamo, né? Ele é tão grande que nós não teremos capacidade de fabril no Brasil. Isso já aconteceu outras vezes, você sabe muito bem, alimento que faltou na época do plano cruzado, e várias situações onde existe um aquecimento um pouquinho melhor. Eu não digo que o Brasil precisa melhorar muito não, 10%,
não tem capacidade de fabricar muitas coisas. Essa é uma realidade que nós já sofremos com o que nós chamamos de overtrading, né? É o excesso de pedido, que é tão prejudicial quanto o undertrade, que é a falta de pedido. Desculpa a ignorância nessa parte de fábrica, mas não seria abrir uma outra fábrica para tentar atender a demanda? Ou 10 milhões, então... Não, mas ele só empresta. Não, estamos nesse momento. Se souber de algum investidor, estamos precisando justamente de 10 agora. Mas assim, então tem... Mas talvez a matéria-prima também pode vir a tem a questão da Na época matéria-prima. do Covid, dessa situação que aconteceu constrangedora conosco, né, muito doída, que foi o Covid, nós estávamos iniciando o processo de uma nova fábrica. Nós temos um terreno de 8 mil metros do lado, já pronto para uma fábrica. Em Pinhais mesmo. Em Pinhais, ao lado da fábrica de 5.200 metros. Nós recuamos em função do Covid. E naquela época houve uma leitura errada dos fornecedores de aço. A própria CSN disse que pensou que não teria nenhum tipo de manufatura e começou a limpar os fornos, que faziam 100 anos que não limpava. E isso atrapalhou o mercado de tal jeito que o produto saiu de 4 para 12 e não tinha. Onde a gente comprava num lugar só com fartura, passou a comprar em 5 lugares. Então nós não temos capacidade fabril hoje para uma grande evolução. Então isso está acontecendo em gabinetes hoje. Sim. Com aquilo que você mencionou dos gabinetes energizados. Sim. Que tem o termo A-Service, que a Vivo começou e a TIM aderiu e a Claro está caminhando para isso. Ele já quer que a Sharing coloque um gabinete energizado lá. Aí nós observamos que os players de mercado, né, hoje em dia não estão dando conta. Então nós começamos já há um ano e pouco a projetar e já começamos a fornecer. O que seria esse gabinete energizado? Só para... É um gabinete de energia, né? Então, um gabinete para bateria, fonte, bateria, disponível para transmissão ou compartilhamento com outras operadoras. É um conjunto de equipamentos que tem necessidade para poder fazer com que dados e voz, né? Você pôs esse termo aqui. Tem transmissão e energia. A detentora vai entrar com a energia já. Daí só fica a responsabilidade. A operadora fazia isso. E a Portomag já entrou com esses projetos, já conseguimos a homologação dentro da Vivo, da TIM. Vivo e TIM foi agora. Nós já temos essas homologações. Mas a Claro ainda... A Claro temos algum projeto, né? Então, cofre, algum outro tipo de gabinete, mas não diretamente com um gabinete simples, comum, né? É o gabinete chamado de energia ou gabinete de serviço. Já sabe. Mas nós estamos assim, por quê? Nós vamos concorrer com grandes corporações, não vai nem precisar concorrer. Já estamos vendendo agora uma quantidade lá de 300, 200 unidades para as torreiras, porque quem fornece já está pedindo 90 dias para poder fornecer. 90 Isso. dias? 90 dias e 120 dias. Então, esse mercado vai ficar num formato de overtrading logo em seguida, que a Portomag está entrando num momento bem interessante. Aí entra o que a gente usa muito lá, que é a questão do planejamento estratégico. E aí eu até me permite aqui fazer um elogio para vocês, um elogio voluntário. Há muito tempo que eu e o Vilmar e o próprio Thiago, que rodamos por aí, o Magno anteriormente, procuramos um local que tem um database bank, um banco de dados que eu aperto o botão e eu sei de tudo isso. E agora, quando fiquei sabendo que vocês estão trabalhando com esse podcast especificamente para essa área de telefonia, eu falei, pera um pouquinho, essa ideia é sacal, e é mesmo, porque aí a gente já assistiu alguns vídeos de vocês, estamos fazendo aqui agora, esperamos voltar em outra oportunidade. E a gente vai o quê? A gente vai contribuindo com o esclarecimento do que efetivamente é esse endeusamento de 5G e de próprio 4G. Né? Não, tem muito conteúdo que precisa ser divulgado. Protecional é um deles, mas nossa, inúmeros. Assim, infinito. A gente infinito. E tem uma lista já para... A gente tem uma listagem dos convidados que a gente gostaria de ter aqui. O prazer de conversar. Nós agradecemos também. E conversando com o Eduardo, eu comentei da Portomag, porque eu já prestei serviço quando eu era CLT para Portomag. Legal. Não, linkou certinho, né? Porque daí o Dorival falou comigo que foi, perfeito. Ou seja, então veio de duas fontes. Que ótimo. Eu prestei serviço, acho que em 2017, com instalação de cofre de bateria. De bateria, olha que bacana. Mas estão precisando que ali na 116, indo para São Paulo ali, em Colombo ainda, tem um posto no lado direito onde a gente fez fazer a instalação. E foi um colaborador de vocês lá, dar uma orientação. Sempre acompanha. Eu acho que pela idade é difícil, mas teria números mais ou menos quantos sites vocês têm proteção? Mas porque como é muito antiga, acho que é difícil, né? Vocês terem essa... Nós passamos agora de 180 mil
o fornecimento protecionais nesse período. Então, agora, logicamente não tem o número isso de estação nós conseguimos levantar, nós temos isso no BI, mas assim, de pronto, de cabeça, eu não consigo te passar. É muitos sites, entendeu? Imagino. Então nós temos uma base de dados aí de 10 anos, então... Para te trazer essa informação, eu tenho que pegar minha máquina. É o homem do BI, né? O Business Intelligence. Nos auxilia muito na tomada de decisão, inclusive na questão de análise de tendência. Quando você falou sobre futuro, a gente entende que essa tecnologia, ainda mais o AI, que a gente fala inteligência artificial, que ela chegou agora e está nos surpreendendo, né? Em muitos sentidos. Muito positivamente. Inclusive. Fizemos alguns cursos, estamos internalizando esse novo modelo. E o que me permite comentar... Eu não sei como é que nós estamos de tempo, Eduardo. Não, vai dar mais um pouquinho. Estou controlando aqui. Antônio, por favor, me sinalize. É que eu ouvi de um rapaz licenciado da NASA, que um determinado dia esteve na Porto Mag. Ele e o filho dele, eles estavam naquela época procurando para nós fazermos umas estruturas em aço para suportar aqueles computadores para garimpo de bitcoins. E era um projeto, pra você ter uma ideia, de Banco Bradesco naquela oportunidade e de uma outra empresa de grande porte. Porque você sabe que você tem que ser disposto isso aí num determinado galpão e a situação de ventilação é muito útil. E ele me disse algo interessante. Falou, Souza, eu estou na NASA há muitos anos, estou licenciado agora, e há 5 anos atrás, desculpe, para que nós tivéssemos tinha que ter um computador que fosse compatível com o cérebro humano. E naquela época precisávamos de 1000 computadores para poder processar o que um ser humano processa num milissegundo, que é uma medida que se utiliza hoje em dia. 5 anos se passou, hoje eu preciso de 1000 pessoas para processar que o computador processa no milissegundo. Falei, você está me apavorando, então o que você entende que vai ser de futuro? Ele perguntou sobre o futuro. Ele falou assim, olha, está chegando a época dos super-heróis, os bem-dotados. Falei, pera um pouquinho, está me apavorando mais ainda. Se eu não sou, estou fora? Falei, não, sempre vai existir lugar para todo mundo nesse mundo. Mas quem não se aperceber nessa evolução de uma maneira muito literal mesmo, assim do ponto de vista de se capacitar, ele vai estar em algumas profissões que não existirão no futuro. Isso há anos atrás ele me disse capacitação. Isso. Falei, mas pera um pouquinho, eu quero ir um pouco mais além, que eu sou humano e sei que os seres humanos é que controlavam. E eu estou assistindo muito filme de robô hoje em dia. Ele disse o seguinte, olha, na verdade é o seguinte, nunca se esqueça que quem coloca o computador na tomada é você. Então isso deu, de uma certa maneira, uma certa tranquilidade para saber que nós passamos, além de gestores do projeto hoje em dia, nós passamos a desenvolver um sistema de famosos soft skills, né? Não só hard skills, que permite que a gente trabalhe a parte comportamental, não só nosso, como das pessoas. Isso é algo mais novo, inclusive, acho que obrigatório. Que precisa muito para todas as empresas, né? Ter uma atenção de pessoas, né? Uma atenção no RH, literalmente, nos recursos humanos. E temos que preparar o próprio RH para poder fazer frente a essa nova demanda de pessoas que tem um novo formato de abordagem às informações, que é as crianças ChatGPT, Sora e outros. Com 3, 4 anos elas saem com mais conhecimento que a gente. Só que um conhecimento muito superficial, muito esparso. Então a questão de capacidade de filtro e crítico eles não têm. Então eu acredito que nós, gestores, temos que ter essa responsabilidade. E o nosso objetivo na Porto Mag é justamente isso. Para você ter um bom resultado, você tem que ter um time de alta performance, né? Então o olhar da diretoria é justamente para isso, para montar uma equipe. Nós temos hoje uma equipe, né? E cada vez mais se capacitando, liderando, trazendo alguns cases, para junto com a equipe a gente ter um resultado legal. Legal. E na sua opinião também, Vimar, acho que o Souza deu a como seria a dele, mas o que você acha do futuro? O que vai ser o futuro até no próprio telecom mesmo? Para telecom mesmo. O futuro é realmente promissor, né? Eu vejo assim, até comento com o Souza, eu tenho muito esse viés da parte de tecnologia, gosto muito de linguagem, de códigos, desenvolvimento de sistemas, né? E o que eu vejo? Grandes possibilidades, oportunidades. Então, essa tecnologia, telecom, traz para nós outros nichos, outras áreas de trabalho. Sabe? Então, quem realmente tiver ali capacitado, aberto a mudanças, entender que é um processo de evolução, vai sair na frente. Né? Então, vai ter trabalho, ter muito trabalho. E até trabalho valorizado. Né? O que a telecom proporciona hoje, por exemplo, é um trabalho à distância, um trabalho remoto, que no passado não existia. Então, hoje eu posso prestar serviço de consultoria para 10, 15, 20 empresas
No passado eram uma, duas que a gente conseguia. Na pandemia, eu acho que telecom foi uma das mais importantes. Sim. Que... Extremamente importante, né? Quebrou, Não parou, né? Não Só parou. quebrou aumentou. paradigma. Só né? Quebrou aumentou. paradigma. E a tendência é justamente essa, né? De escalonamento, assim, que a gente não consegue nem medir ainda. Aham. É. E ele é muito turbulento. Então, quando nós comentamos agora há pouco sobre a questão da parte da neurociência que a gente fala, né? Uhum. Ela é importante cuidar muito da condição física, mental. Eu costumo sempre dizer, em algumas situações complexas que surgem, dar um passo atrás para a gente analisar sobre uma outra forma. Eu não faço parte disso. E surge a cada momento também, na próxima vivacidade de participar de tudo que você pode imaginar. Você não dá conta. Você tem que escolher as batalhas que você vai lutar. Então eu entendo que é um novo formato de aprendizado e um aprendizado que não pode demorar. Não tem como na minha época, eu tenho 70 anos, que eu a cada 5, 6 anos mudava a capota do Jeep que meu pai tinha. O futuro tá aí, né? E está muito rápido, né? Ele andou passando pela gente já, né? Não está nem aqui, já Tá na frente. Tanto que eu tenho feito meus postulados aí, de vez em quando alguém me pede para escrever sobre alguma coisa, eu coloco lá embaixo assim, não é ChatGPT. É autoral. Importante hoje. No aniversário da minha esposa, eu fiz ela é advogada, eu fiz uma petição pra ela, falando de sentimento e tudo mais. Pedindo pra jogar bola, né? Pedindo autorização pra jogar bola, vendo se eu posso. Eu fiz tudo no ChatGPT. Eu Olha lançava só. a ideia e ele colocava nos Fantástico, termos né? jurídicos É uma ferramenta incrível. uma declaração de feliz aniversário pra ela em termos jurídicos. Bem legal. Mas você já parou para perceber uma coisa? É algo que está se falando mundialmente. O empobrecimento da língua. Sem dúvida. Porque você escreve porquê, que, se, te, tal. E quando você vai no ChatGPT para você perguntar o que é teto ou abóbada, você tem que saber o que é teto e abóbada. E os jovens não sabem. Então ele pode ter respostas diferentes. Então está se falando muito que as pessoas com experiência maior terão mais facilidade de utilização dessa ferramenta do que pessoas novas. Sim. Por questão de eu sempre chamo da geração submarino, que é a nossa, né? E a geração jet ski. O pessoal surfa muito na superfície hoje em dia, recebe muita informação e já vai transmitindo. Isso gera, de uma certa forma, uma confusão na hora de análise para tomar de decisão, né? Então tem que se tomar cuidado, sabendo que isso acontece. É bom que aconteça, mas tem que ter uma luzinha acesa ali. Sim. E pensando numa maneira mais crítica de vocês, qual o maior desafio hoje da Porto Mag no atendimento ao cliente? Na parte operacional, logística, mão de obra, o que seria essa produção? Qual que é o maior desafio hoje da Porto Mag? Não tememos produção, porque como você disse agora há pouco, é uma realidade. Você vai adequando o maquinário, você vai aumentando. Agora, por exemplo, ontem estávamos olhando uma nova fábrica que estamos comprando do lado ali, antes de construir a próxima, já tem um barracão que nós vamos utilizar. Então você pode ir expandindo fisicamente. Veículos, faz um aperto aqui, um aperto ali, compra um novo veículo, que nós temos terceiros que fazem o transporte para nós, a parte logística, e temos equipe nossa também. Também não é a situação. A situação mais difícil hoje em dia é a questão da informação contaminada. Tá? A questão de credibilidade na informação, e a maior dificuldade ainda que se tem, que ela é mundial, eu estive lá fora recentemente conversando com algumas pessoas, pessoas que queiram trabalhar, a gente fala isso, é meio triste até de falar, me desculpem, mas a semana passada eu admiti um rapaz de manhã cedo e ele se demitiu no final da tarde dizendo que começar às 7 horas da manhã era muito complicado para ele. Eu admiti um na sexta, no domingo disse que já não via mais. Não mais. Hoje, Aí você então, fala com a pessoa, está precisando de torneiro de mecânico. Hoje nós temos 6 vagas disponíveis na Porto Mag, sem aprofundar muito, e a gente costuma brincar, me desculpa a brincadeira, se você deixar cair a carteira profissional na rua, eu já admito você. já assina ali, já. Show. Mão de obra é o nosso mais crítico. Mas... Há uma pergunta que não quer calar. Acho que quem está assistindo a gente aí também deve estar se perguntando o porquê da corrente. Verdade, Flávio. Boa. O porquê dessa corrente em cima da mesa? Eu utilizo o seguinte, aí. me perguntaram uma vez o que eu entendo como resistência de uma corrente. Uma resistência de um negócio, de um serviço, de um projeto. E falando de corrente, eu começo a observar aquelas correntes de navio que segura âncora, super robusto, eu aprendi que a resistência de uma corrente está no seu elo mais fraco. Então, por exemplo, aqui no meu caso é o meu dedo, né? Até costumo amarrar alguma coisa aqui para demonstrar isso. Por quê?
Porque nós somos um desses elos aqui. Como vocês fazem parte de outro elo, depois tem o NOC lá que faz parte de outro elo, aí tem aquele que coloca um guarda lá no portão, ou seja, todo o processo de segurança como um todo, ele requer uma simbiose, vamos dizer assim, né? Esse processo dessa corrente para que a coisa aconteça. Então o que nós trabalhamos hoje em dia, quando a gente falou interferir no mercado, estamos constantemente também recebendo ávidos de novas informações, é para que a gente possa ser sempre um elo o mais forte possível nessa corrente. Mais forte não, igual pelo menos outros, né? Legal. Então é querer dizer... Bom, finalizando com essa mensagem bonita e Muito com um elo emocional. muito forte, né? Eduardo? Olha só. Vocês são um elo forte, hein? Querendo dar um presente Muito aí bom, presente de pra coração. Nossa, Que não é meu aniversário. vocês Não, não, mas só Opa, de vocês vierem aí. olha isso só. é- Tomar uma gelada. Fantástico, olhando cara, no pode podcast. legal, Pode hein? tomar na frente Legal. das operadoras, a gente não liga, não. Opa, isso, hein? Ah, tá, então eu vou fazer a réplica depois, que é trazer o nosso suporte aqui com o nome Portomag. Ah, perfeito. Você Pode ficar trazer. lá, podcast inteiro vendo Portomag. Isso no Japão eles chamam de omiyage. É um gesto sempre muito educado e sensível, Aham. que a gente respeita Show a de questão bola. de receber um presentinho. Não, com certeza. Fizemos o Agradecemos Miyagi, mesmo. então. Um omiyagezinho. E meu aniversário é dia 25 de novembro. Tá, vamos anotar aí. Vamos fazer um episódio especial para Não, o Souza aí. E quando puderem convidar a gente pra gente gravar na Porto Mar, Pô, seria principalmente legal o fazer lançamento desse equipamento novo que vocês estão falando. Ah, sim, nós já Fazemos vamos. Os gabinetes? Dos É, gabinetes, fazemos um a gente episódio. faz um episódio lá. Seria legal. Isso é Ser legal, bem hein? diferenciado, Isso é mais bem- livre. Vai ser fantástico. Vai ser muito Isso é uma mídia que não é paga. Não, a gente, a gente tem que negociar. Vamos negociar, vamos Não negociar. fica prometendo. Mas, Silva, é o seguinte, já fica pré-agendado, Aham. se vocês tiverem disponibilidade, fora a semana que vem, que nós estaremos em São Paulo, na outra semana, que é a semana que antecede a FITURICOM, Aham. Né? A gente vai estar lá. A gente vai estar Você na vai FITURICOM. estar lá, e vamos nos encontrar legal. lá, né? Vamos Vamos encontrar na lá. FITURICOM lá, vamos falar de presente, mas vamos falar de futuro também, né? Sem dúvida. Em nome da Portomag, eu agradeço realmente essa oportunidade. Muito obrigado. A Peço gente que desculpas às vezes agradece. de falar agradece. desbragadamente, é que Imagina. é um assunto maravilhoso pra gente, que ama o que faz, né? Acho que daria para falar ainda mais horas, mas é que a gente também tem o, Com certeza, o horário. tem o tempo aí, né? E, novamente, agradecemos parabéns pela Telx, pela iniciativa inédita, viu? Obrigadão, Isso, obrigadão, agradeço, Souza. obrigado. Vilmar também, se vocês quiserem deixar umas últimas palavras aí. Eu quero sim, quero agradecer primeiramente aí a oportunidade, né, pelo convite, pelos nossos parceiros aí também dentro das operadoras, né, os bastidores aí também. Então para nós é muito importante aqui estar presente, tá bom? Eu agradeço de coração aí, e como o Souza mencionou, em nome da Portomag, estamos sempre aí de portas abertas para receber vocês lá. E já estamos combinados para o próximo momento. Né? Opa, Eu com sempre certeza. defino o tempo dizendo o seguinte: tempo é o intervalo entre dois eventos. Uhum. O nosso próximo já está marcado. Quarta-feira, 4 horas da tarde. 4h01. É o pro- Pessoal, Obrigado. queria agradecer também aí a quem assistiu o episódio completo. Por favor, sigam a gente, comentem, dúvida. compartilhem, sugiram convidados aí. E é um prazer poder Inenarrável. gravar e trazer mais informações de um ramo que hoje precisa do que a gente está fazendo, né? Dessa dúvida, sem comunicação, dúvida. dessa interação entre pessoas. Então, segue nossas redes sociais. A gente está no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, TikTok. Tudo que é canto a gente Só tá. falta rios. Galera, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, Ok, obrigado, até mais. Adriano. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.